Vamos. Meu Leão tá uma desgraça. Vamos. Eu vi uma matéria do GE, era um brother falando assim, ó. Pô, o Pedro Raul deve ter a boca podre, ou ele deve ter chulé, porque o cara é perfeito, mano. Ele deve ter algum defeito, deve, sei lá, fazer alguma coisa de errado, assim, porque o cara é perfeito. A torcida do Ceará tá em paixão não só com o Pedro Raul, mas como o momento do vovô como um todo. É o melhor início de Série A do Ceará desde 2010. A gente vai falar um pouco sobre o ano de 2025 do Alvinegro, que parece ser brilhante. Será que ele tem essa força e esse fôlego para carregar isso até o final da temporada? Eu e o Bruno, a gente vai falar sobre isso e muito mais durante esse episódio do Time de Fora. Fica aí, depois da vinheta. Bom! Uou! Seja muito bem-vindo, eu me chamo Pedro Aragão, estou aqui do lado de Bruno Quintino e nós dois juntos estamos aqui no Time de Fora para falar um pouco do glorioso time do povo, o Ceará. Menino, ninguém tanca o Ceará. Só tem 2 derrotas e são fora de casa, no Castelão. Quem manda é o Ceará. E que início de campeonato é esse, né? A gente tá falando de um só título ainda disputado e vencido pelo Ceará, que é o Cearense. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ainda estão em disputa, mas o Ceará parece ser bem promissor. O trabalho do Léo Condé já vem falando isso em alguns vídeos, né? Eu vou ser até repetitivo, mas o trabalho do Léo Condé parece ser muito bom, principalmente pensando que ele tá pegando um elenco totalmente reformulado, que vem com muitas peças novas, vários jogadores ainda estão estreando, ainda estão entrando em condicionamento físico. É o caso do próprio atacante Lelé do Fluminense, que ainda está nesse processo de criação de tutano ali para servir ali para o time. Brunão, aparentemente, eu tenho uma teoria que existe uma grande gangorra no futebol cearense, que não pode os dois times estarem bons. Parecia que o Ceará estava esperando o Fortaleza cair em desgraça para finalmente ascender. E é isso que está acontecendo, Brunão. A teoria não tem muito argumento lógico. Não, é baseado nas vozes da minha cabeça. Claro. Mas pior que parece ser muito verdade. Desde que o mundo é mundo, desde futebol sério, futebol cearense, isso acontece. Cara, você lembra no nosso jogo sobre... Nosso vídeo sobre expectativas do Ceará para a Série A, sobre o meu comentário do Léo Condé? Eu lembro. Não lembra, não. Não, lembro. Eu digo o quê? Eu queria muito ver como seria a capacidade de reinvenção do Léo Condé. Porque a última experiência dele na Série A foi com o Vitória. Ele durou 5 rodadas. Se eu bem me lembro, foram 4 derrotas e um empate, ou 4 derrotas e uma vitória. Enfim, foi um aproveitamento muito baixo. Com 2 rodadas, o Ceará já se mostra muito mais promissor que o Vitória da era do Léo Condé. Agora, tem algumas questões. Não quer dizer que seja um time perfeito. É um time que consegue atacar bem, que quando consegue roubar uma bola do meio de campo, tem uma aceleração absurda para conseguir chegar ao gol, e chega ao gol com uma certa dose de letalidade. Aconteceu, no caso, o pênalti marcado pelo Lucas Esteves, com o braço aberto. Tu tá falando, só para contextualizar a galera, do jogo contra o Grêmio. O Grêmio na Arena do Castelão. Ceará Válido 2, pela Grêmio segunda 0. rodada, massa. Obrigado, empolguei aqui um pouquinho já no comentário. Tamo junto. O Lucas Esteves, um pênalti infeliz, estava com o braço aberto, não tinha como contestar aquilo ali. O Pedro Raul, o cara bonito, joga bonito, conseguiu converter o gol. E vai ter gente que vai comentar, poxa, mas foi gol de pênalti, não vale, é muito fácil. Tem gente que pipoca em pênalti. Tem gente que perde muita coisa por causa de pênalti. O Pedro Raul, cara, em 8 jogos pelo Ceará, tem 7 gols e uma assistência. São 8 participações de gol. 8 participações de gol em 8 jogos. É absurdo a maravilha que o Léo Condé fez com ele. Porque no Corinthians, o mental dele estava destruído. Ele não tinha confiança nem pra chutar uma bola direito. E ele não é só aquele 9 cone, né? Que fica ali na área esperando. Ele tem uma boa movimentação, atrai muito bem a marcação. E outra, ele está numa fase tão boa que eu sinto que... Ele tá mais bonito. Não... Fale por você. Tá bom, desculpa. Ele tá tão confiante que essa confiança acaba sendo passada para os seus colegas de equipe. Poxa, eu vou correr aqui e cruzar porque eu sei que o Pedro Raul vai estar lá. Total. E por aí vai. E o Ceará tá com uma sequência fantástica como mandante. Eles não perdem como mandante, seja na Arena Castelão, eu não sei se como é no PV, mas ao menos na Arena Castelão, eles não perdem desde agosto do ano passado. Jogando pela Série B ainda.
faz muito tempo. Aí passa pela Série B, passa pelo Cearense, passa pelo Nordestão, passa pela Copa do Brasil. Tudo bem, os adversários não são tão fortes quanto um de uma Série A, normalmente. Mas mesmo assim, isso mostra muito tanto a força da sua torcida, como a reaproximação com a torcida. Porque se você fosse voltar assim para metade do ano passado, o Ceará estava passando por uns maus bocados no sentido de protestos, de confusão em eleição, e conseguiram passar muito por essa crise e estão voando agora. O que eu preciso ver do Ceará ainda é mais solidez defensiva. Porque nesse jogo contra o Grêmio, por exemplo, o Ceará em algum momento deixa de jogar, permite que o adversário venha, assim como foi com o Bragantino, sendo que no caso o Bragantino sofreu os gols. Com o Grêmio, ele conseguiu se manter. Ele não sofreu tanto quanto no jogo contra o Bragantino. E ele contou com uma boa atuação do Bruno, né? Ele fez pelo menos umas 2 defesas ali bem difíceis. Inclusive, a jogada anterior ao segundo gol do Ceará, naquela corrida maluca que o Volpi vai correndo para tentar chegar e o Miguel Araújo lança a bola e meio que faz um gol de cobertura quase do meio de campo, o Bruno Ferreira faz uma defesa logo antes. Uma boa defesa. Poderia ter sido o gol do empate e acaba virando o gol do 2-0 do Ceará. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o time que tá numa fase também, ó? Brilhante. Diga lá. Assim, ó, fase assim, ó. Vapo? É. Qual? Tu já sabe, né? Eu tô falando de quem? Da Isoquímica, meu cara. Isoquímica. Olha aqui, ó. Olha aí, pai. A Isoquímica é uma empresa tipicamente aqui do nosso estado. E ela apresenta uma linha de produtos, que é a linha de produtos Meu Lar, que, cara, é um trabalho incrível que a Isoquímica faz. Uma empresa tipicamente aqui da terrinha que traz produtos que deixam a casa, seja o que for, escritório, um tatame, seja onde você leva aí, brilhante, cheiroso, perfumado. Cara, muito bom. Então, se você, Brunão, e você que tá assistindo a gente, tiver alguma dúvida, quando estiver fazendo a sua compra, por favor, não tenha dúvida. Vai no certo. Pega um produto Meu Lar, taca no carrinho, leva pra casa que você vai ter a sua satisfação garantida, porque com o Meu Lar, ó, é mó limpeza. Brunão, eu tava pensando aqui. Bicho, são 38 rodadas, né, o brasileiro? Campeonato longo. Campeonato longo, a gente ainda tem que ver todos os times se enfrentando ali. Não dá pra ter um panorama ali direito de como tá funcionando. Inclusive, vários clubes ali nessa fase, especificamente do começo, estão poupando alguns jogadores porque estão vivendo ali as competições internacionais, inclusive, a Sul-Americana, a Libertadores. Pegando um pouco aqui, o Grêmio poupou no jogo contra o Ceará porque vai jogar a Sul-Americana agora, nessa semana. Tem esse lado também. E aí, eu queria ver também como é que vai ser ali na Meioca ali, porque agora, os times brasileiros, eu tenho uma impressão, tá? Que eles sempre caem no mesmo pecado. De no começo do campeonato dizer, não, gente, dá tempo, vamos aqui priorizar outras coisas. Vai ter Copa do Brasil? É mata-mata. E aí alguns times negligenciam um pouco o Brasileirão. E aí quando o caldo engrossa, o time grande fica prestes a não disputar nenhuma competição internacional, fica ali time ali disputando para cair para a Série B, time que poderia ganhar título e perdeu pontos besta no começo. Aí no final começa aquela loucura, né? Gente, eu quero ver muito como é que vai se portar, não só o Ceará, como o Fortaleza também. Queria ver muito como é que eles vão se comportar daqui para o final do ano. Mas especificamente, como esse vídeo é sobre o Glorioso, eu acredito que o Ceará tá tendo um trabalho muito bacana ali. É uma formação de elenco que não é uma formação de elenco que eu brinco com meus amigos Brasfoot, que a galera junta uma grana para comprar um jogador com uma mídia muito alta e o elenco fica desbalanceado. Todo mundo parece ter o mesmo nível ali, técnico. É um time balanceado, é um time extremamente bem treinado. Você vê ali um esquema tático ali, tanto na defesa quanto no ataque. Eu acho o Ceará extremamente promissor. Para um time que está retornando para a Série A depois de 2 anos, é um time ali que, pelo menos, eu vejo um trabalho muito mais seguro do que o Sport, do que o Vitória, que permaneceu na Série A do ano passado para cá. O próprio Mirassol, ali, que eu, pelo menos a partida ali do Fortaleza, era um time que o Mirassol botou o Fortaleza nas cordas e mesmo assim eu achava o time ruim. Então eu acho o time do Ceará ali bom, muito bacana, muito bem treinado e muito promissor. Eu vejo esse lado promissor muito mais pelo Léo Condé. Não estou falando que o Ceará não tem bons valores, mas o Léo Condé tem muita responsabilidade em conseguir
fazer com que esse time obedeça taticamente, ter um rigor tático muito forte. Ele, como comandante, tem total esse mérito. Mas quando você vai ver o jogo do Ceará, mesmo assim, tem algumas falhas, tem algumas deficiências. Isso vai pelo Léo Condé, mas também com umas peças, especialmente defensivas. O Ceará sofreu defensivamente nas 2 rodadas, especialmente contra o Bragantino, mas contra o Grêmio ele também levou muita pressão. Uma pressão um pouco mais controlada, um pouco mais comedida, mas ainda assim, se não fosse o Bruno Ferreira em ótima fase, que finalmente afastou a desconfiança, poderia ter sofrido empate ou, quiçá, virada eventualmente em algum outro tipo de jogo. Então, não acho que pode se contentar com isso. Tem que aproveitar as pausas que terá, por exemplo, com o Super Mundial, as janelas que vão abrir ainda, para poder reforçar na medida do possível. E aproveitar, claro, que não vai jogar uma competição sul-americana para ter mais tempo de treino. Vai ter umas semanas cheias aí pela frente. Eu tô muito contigo, Brunão. Eu acho que o Ceará ainda não conheceu os maiores desafios da temporada, mas eu acho que os 2 grandes desafios que ele teve, sem brincadeira, foi o Fortaleza e o Bahia. E o Bahia, ele acabou perdendo fora, porque eu acho que de todos os times que ele enfrentou, pelo menos no papel, são os times mais fortes. Ele pegou um Bragantino ali que vem fragilizado desde o ano passado. Desde o ano passado ele vem com um trabalho ali capenga, né? E um Grêmio que você falou que poupou as suas principais peças para jogar a... E também quando você pensa no próprio trabalho do técnico Quinteiro, também é um trabalho desgastado que vai muito mais pelo populismo com a torcida do que qualquer outra coisa. É um trabalho que até então se mostrou pobre. O Grêmio estava no mesmo balaio do Fluminense, por exemplo. Um técnico que estava mostrando um trabalho limitado e acabou que deu essa ilusão, vamos dizer, em algum momento no seu próprio estadual que poderia ser mais quando mostrou que não é. Então vamos fazer uma pergunta pro pessoal de casa. Ou seja, onde você está assistindo. Vai que você está assistindo aí na rua, carro, no shopping, seja lá onde for. Você é daquele emocionado, cara? Você acha que é pronto? Pode botar a faixa de campeão brasileiro e é nóis. Ou você é daqueles mais, não vou dizer pessimista, mas mais realista. De dizer, vamos com calma. Acho que precisa melhorar alguns setores. Acho que o Ceará ali, ele precisa ali ganhar um pouco mais de casca para conseguir enfrentar o restante da temporada. João Paulo, coça os bolsos, né? Você é desse tipo? Deixa aí nos comentários. É muito bom a gente ler os comentários de vocês, porque a gente junto vai entendendo como funciona a nossa audiência e a gente consegue conversar, trocar uma ideia, tá certo? Porque agora eu tô falando olhando no seu olho, mas na verdade eu tô olhando pro pedaço de plástico, gente. Então eu preciso que vocês escrevam para ouvir vocês, tá certo? Pedro, já para pensar que o YouTube é meio esquizofrênico. A gente tá conversando com quem aqui? O que é a vida? É uma lente, pedaço de plástico, um pouco de filme. Mas se não tiver nenhum viewer do outro lado, é uma esquizofrenia pura. E a câmera do Bruno tem filme ainda, gente. O que me choca mais ainda. Poxa, o Bruno, tu é muito vintage, eu sou um cara das antigas. Tu é muito vintage. É muito vintage. Cartão de memória, então. Por favor, filme, cartão de memória. Se inscreve no canal pra gente ganhar dinheiro de comprar uma câmera digital pro Bruno, pra largar essa câmera com filme, tá certo? Um beijo no seu coração. Fica com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau. Tentei fazer uma coreografia aqui, ó. Não gostou, não?